Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Aqui você ficará sabendo tudo sobre teologia, política, religião, seitas, heresias, história, filosofia cristã e atualidades. Ter você aqui conosco é uma honra. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe estas informações. No vídeo de hoje vamos falar em poucas palavras, um tema polêmico: a tortura. Você já ouviu esta palavra? Sabe o que ela significa? Você é a favor da tortura? Qual a sua opinião? Como o assunto é vasto, vamos fazer alguns comentários até concluirmos. Aqui neste vídeo vamos fazer uma introdução geral para que todos possam saber e analisar corretamente o tema: a tortura no passado e no presente. Primeiramente precisamos saber o que significa a palavra tortura. Veja agora. Os juristas romanos, os historiadores e advogados da atualidade, eles obtiveram respostas satisfatórias. Assim, Ulpiano, jurista do século III, declarou: por quaestil tortura devemos entender o suplício e o sofrimento do corpo com o objetivo de se descobrir a verdade. Nem o simples interrogatório nem a intimidação fácil se incluem corretamente nesta edição. Dado que quaestil se deve entender, portanto, como violência e suplício, são estas as circunstâncias que determinam o seu significado. Sabe quem foi Ulpiano? Ennio Domitius Ulpianus foi um jurista romano. Sua obra influenciou fundamentalmente a evolução dos direitos romano e bizantino. Vamos seguir. Por sua vez, o advogado Romano Aso apresentou esta definição: a tortura é a averiguação da verdade por meio do suplício. Veja agora a definição de Bosser, o advogado de direito civil, falou que a tortura é um interrogatório feito por meio do suplício do corpo, a respeito de um crime que se sabe que ocorreu, legitimamente ordenado por um juiz com a finalidade de se descobrir a verdade sobre o referido crime. Você está percebendo que a tortura tem suas razões. Atualmente cabe ao historiador jurídico John Langbein definir a tortura. Veja o que ele escreveu. Quando falamos de tortura judiciária, estamos a referir-nos ao emprego de coação física por parte de funcionários do Estado, tendo em vista a obtenção de provas para ações judiciais em assuntos de Estado. A tortura também foi utilizada para a obtenção de informações em circunstâncias não diretamente relacionadas com ações judiciais. Veja o que o historiador jurídico do século XX, John Eatt. Com o termo tortura, refiro-me à punição de sofrimento físico ou à ameaça de eu infligir imediatamente, desde que tal punição ou ameaça tenha por fim obter, ou que tal punição esteja relacionada com meios adotados para obter informações ou provas legais e cujo motivo seja de interesse militar, civil ou eclesiástico. Particularmente eu acredito que esta definição traduz em cores o que é tortura. Observe agora, é a partir do século XVII, a definição puramente jurídica de tortura foi sendo lentamente substituída por uma definição moral. A partir do século XIX, a definição moral de tortura foi largamente suplantada por uma definição sentimental, até que tortura passou finalmente a significar aquilo que cada um pretender, um termo moral e sentimental que designa a punição de sofrimento, seja qual for a sua definição, a alguém, com um determinado objetivo, ou sem objetivo algum, ou seja, as pessoas sem o devido conhecimento criaram na sociedade uma outra definição do que seja tortura. Essas pessoas ensinam que tortura é uma punição de sofrimento sem objetivo real. Entendeu agora? Porque muitos são contra a tortura. Mas veja que todos os advogados e historiadores acima mencionados encontraram na tortura um elemento comum. É o tormento infligido por uma autoridade pública com fins ostensivamente públicos, e são as autoridades constituídas que efetuam as leis. Um pequeno ponto aqui: olha, muitos falam que Bolsonaro é a favor da tortura, mas veja que quem afirma isso está em primeiro lugar retirando o que ele falou do contexto sobre os acontecimentos em que os comunistas estavam envolvidos, e o ataque sobre os militares possui invariavelmente uma dimensão ideológica da esquerda que distorce a realidade. Ou seja, a esquerda ensina que tortura é ofensas pessoais, violação de direitos humanos, agressão. A esquerda não consegue distinguir a tortura de outros tipos de coação ou brutalidade. Portanto, a nossa abordagem aqui sobre a tortura não é sobre o que a esquerda afirma. Ok?
Logo, a tortura começou como uma prática jurídica e teve sempre na sua essência o seu caráter público, quer como um incidente no procedimento judicial, quer como uma prática de funcionários do Estado à margem do poder judiciário, e nos religiosos precisamos respeitar as autoridades desde que elas tenham origem em Deus. Bem, mas algo aconteceu, a abolição chegou e se tornou oficial, o fim da tortura no direito criminal. E por toda a Europa essa atitude teve sucesso, mas é com Victor Hugo poder anunciar em 1874 que a tortura cessou de existir. O objetivo deste vídeo é fazer com que você possa compreender que uma história alargada da tortura é realçar a sua dimensão pública e permitir que o leitor veja a verdadeira origem desta palavra que está sendo deturpada pelos socialistas. Portanto, vamos entender que qualquer definição que distorça a realidade deve ser rejeitada. Até o próximo vídeo e lembre-se, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Romanos capítulo 13 e o verso 3.